Viajar por Minas Gerais e não falar sobre a culinária mineira é quase um pecado mortal, né? E aí, aproveitando esse embalo dos tropeiros, do tropeirismo, eu quero entender um pouco mais sobre essa tradição mineira, que é essa comida deliciosa, né? Olha, não tem como viajar para Minas Gerais, fazer um programa dessa dimensão e não falar da comida mineira, né? Não. É impossível. É impossível. Eu acredito que até a comida mineira está ligada à hospitalidade mineira. Muito, né? muito ligada. Tem todo um aspecto histórico aí que a gente pode desenvolver para conseguir entender isso, como isso funciona. Imagine uma região aurífera, começa a ser descoberta, você naquele momento, você não tinha aquela região como uma região de muita agricultura, né? Basicamente o que existia, certo, a agricultura era indígena, né? Era agricultura indígena. Então, de repente, uma população afluindo, né, para aquelas regiões, precisando de alimentação e, obviamente, que você não tinha essa alimentação. Então, basicamente, você teve muitas crises de fome mesmo nas regiões mineiras, né? E basicamente essa alimentação ela vai vir de outros estados, como por exemplo São Paulo. E na verdade não dá para falar muito da culinária mineira sem falar da culinária paulista. Né? E a gente brinca que o nome na verdade é culinária caipira, tanto é uma quanto outra. Está no meio do caminho. Está no meio do caminho, Tá. Exatamente. Ela está envolvendo o interior de São Paulo, toda a parte de Minas Gerais, as novas cidades ali das cidades do interior de Minas e até as grandes cidades também. E a gente começa principalmente falando de São Paulo, que a partir de São Paulo a gente tem a expedição das bandeiras. Então, basicamente, a alimentação, né, nossa, inclusive, tanto do estado de São Paulo, como Minas Gerais, a comida mineira, que é maravilhosa, né, do interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, é uma comida o quê? É uma culinária caipira. Por que caipira? Porque, na verdade, nesse momento, você não tinha essas separações, né, dos estados. Era tudo o que eles chamavam de paulistânia. E essa paulistânia, onde andavam todos esses tropeiros, bandeirantes, eles, inclusive, para poder se apropriar e poder chegar onde chegaram, imagina, os caras chegaram no Pará, né? Eles tiveram que se adaptar à cultura indígena. E quando eles iam a pé, normalmente, né, eles levavam um farnel, a gente chama de farnel, que eles tinham que levar para comer. Né? Então, e principal farnel, que era para ter sustância, né, e efetivamente conseguir aguentar a viagem, era uma farinha de mandioca. E eles tinham, além da farinha de mandioca, farinha de milho, tinha tocinho, que era uma coisa que já tinha uma durabilidade maior, porque já estava uma coisa seca, né? Carne seca também. E nesse caminho que eles iam abrir, eles também acabavam plantando para poder ter sobrevivência na volta. O tempo que eles iam ficar ali, a volta era o tempo que já daria os frutos, a colheita. E aí eles conseguiriam ter sobrevivência para o retorno, porque ele não sabe quanto tempo ele ia demorar. Às vezes demorava anos uma expedição de bandeira. Isso foi trazido de alguma forma com eles da Europa ou isso foi aprendido aqui com os índios? Isso foi aprendido com os índios, mas teve influência portuguesa. O caipira, na verdade, ele seria a junção, né? Nesses centenas de anos dessas andanças desse colonizador por esse planalto, ele foi se adequando, de certo modo, ao modo de vida indígena. São Paulo já tinha esse tripé índio, português e até um pouco de negro, já, porque já tinha um início de escravidão, né, aqui nessa época. Então você tem, o tripé já existia ali, e depois ele acabou se espalhando pelo Brasil todo, até o momento que eles encontram o ouro. Quando aconteceu isso, as cidades mineiras, principalmente, ficaram superpopulosas e não tinham comida. Então você começa a ter muita gente, começa a ter menos comida e começa a ter que achar alguma alternativa para chegar a comida lá. Aí foram duas alternativas.
internamente nas cidades mineiras, eles começaram a fazer fazendas. Então, eles montavam, né, nas cidades, ou pelo menos nos pequenos vilarejos, eles montavam pequenas fazendas com os ingredientes que eles tinham na mão. Então, tinha milho, criavam porcos, uma série de coisas ali para poder sustentar essa quantidade de gente que estava aparecendo. Ao mesmo tempo, começaram a vir tropas do sul. São Paulo era uma cidade que, teoricamente, para a época, 1600, já era uma cidade que tinha uma quantidade de recursos um pouco maior do que as cidades mineiras estavam crescendo. E aí São Paulo fornece os alimentos através de mulas. E as pessoas que vão levando essas tropas eram os tropeiros. Conforme eles foram indo, né, os tropeiros deram esse nome. As mulas vinham, inclusive, do sul. Então, teve uma ligação dos Pampas, né, com o São Paulo e depois com Minas. Então, começou a ficar tudo interligado. Isso também foi uma coisa importante. O tipo de alimento seco ainda era mantido. Era mantido. Porque era o que tinha que durar. Era o que tinha que durar. Tá. Então, o alimento que durava era charque, o feijão, o alimento seco. Minas Gerais recebe, além dos ingredientes das fazendas, também recebe esses tropeiros de São Paulo. Esses tropeiros, eles param em algumas regiões, em algumas pequenas cidadezinhas que viram ranchos para poder recebê-los, e nesses ranchos eles começam a preparar, né, os alimentos que eles tinham que comer. Eles fazem aquele tripé, né, que os indígenas já faziam. Então eles montam um tripé, colocam um cabo de madeira e aí um caldeirão para poder fazer a comida, e eles fazem o feijão tropeiro, que aí eles pegam o feijão, eles com a gordura do toucinho, né, e também eles refogam no alho e misturam com farinha normalmente de mandioca, também tem milho, né, uma das duas, eles sempre tinham as duas disponíveis, e o ovo, né, picadinho e tal, e aí mistura e faz a forma mais tradicional do feijão tropeiro, e aí ela inicia ali. E isso vira uma tradição dentro da culinária de Minas. O que a gente come hoje do feijão tropeiro é exatamente a mesma dinâmica que era feita. Exatamente. O mineiro, ele é muito tradicional, né? E as raízes gastronômicas são as que sempre permanecem mais tempo do que qualquer outra. Então ele mantém essa culinária autêntica. Inclusive a cozinha de Minas, ela é muito famosa por isso. Então o mineiro, principalmente em algumas cidades, as cidades de Mariana, eles tinham um estigma de não ter comida para servir para as pessoas. Então eles eram chamados até de gaveteiros. Eles guardavam as comidas que eles tinham na